que Deus tem dado aos fundadores desse ministério, e é uma alegria imensa poder fazer parte de tudo isso, porque isto está alinhado ao nosso coração, não é? A busca por Deus, e ele ministrou muito bem em Isaías capítulo 6, a experiência de Isaías ao ter uma visão com a glória de Deus, um momento de adoração, depois um confronto, que era o nível do discipulado, onde ele se arrependeu e disse: Senhor, vou morrer ai de mim. E em seguida vem o comissionamento, que Deus fala e ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se pudéssemos resumir, aquele texto resume muito bem a visão dessa igreja. E eu falei para vocês que nós iríamos falar sobre a glória da segunda casa. É um tema que Deus tem colocado no meu coração, por estar à frente, junto com o pastor Fernando, das negociações, do processo nosso para construção do novo templo da igreja, né? Que vai ser um lugar onde Deus separou para nós, e eu apresentei um pouco disso semana passada para vocês, mas hoje eu queria fundamentar tudo aquilo que eu trouxe no domingo passado sobre a construção do novo templo, os desafios que tínhamos para esta quarta-feira passada, que inclusive até a terça-feira à noite nós não tínhamos o dinheiro para pagar do fecho do contrato. E eu tinha dito à igreja que nós tínhamos até a quarta-feira, não foi isso? E na quarta-feira de manhã eu amanheci o dia com as mensagens de que nós já tínhamos a quantia exata para pagar. Amém? Glória a Deus. E sinceramente, irmãos, como eu falei no domingo, eu estou no descanso do Senhor, literalmente. Eu não estou aflito, porque eu creio que Deus ele é dono do ouro, dono da prata, os recursos vêm dele, e eu não estou preocupado como Deus vai fazer. E Deus já me disse que vai ser feito. Ele está conosco. Amém? Então, se Deus está conosco, eu não tenho por que andar, bater cabeça, a me questionar, procurar saber. Não, Deus é quem está nesta obra. Então, se Deus está na obra, eu não preciso interferir. O trabalho de Deus é o trabalho de Deus, não é o meu. Amém? Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Não queira fazer o que Deus vai fazer, o que é para Deus fazer, porque você não tem nenhum tipo de habilidades para fazer isso. Deixa o Senhor fazer o que é para Ele fazer. O seu passo é apenas pisar, tocar as águas, para que elas se abram. Mas quem faz o mar se abrir é o Senhor. Amém? Então, quando foi na quarta-feira, tínhamos o dinheiro contado para pagar e pagamos. E foi uma bênção. E aí agora começamos a fase inicial do projeto, que é mais um desafio, que é a fase de iniciarmos a obra de fato. Precisávamos do valor para poder fechar a conta, né? Mas agora precisamos dos valores para que a gente inicie de fato a obra. Já estamos com tudo na mão, o que precisávamos para fechar o negócio, fechamos, e agora vamos começar esta obra. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Ageu capítulo 2, versículo 9. Ageu capítulo 2, versículo 9 é um texto que Deus tem nos ministrado sobre este novo tempo. O novo tempo da igreja, o novo tempo do ministério, o novo tempo daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Ageu capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz. Diz o Senhor dos exércitos. Diga comigo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. De novo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu quero agora, irmãos, contextualizar isto, não é? O povo de Israel estava voltando do exílio, ok? E ao chegar, sabiam que iam se encontrar com uma cena de destruição. O templo havia sido destruído. Eles tinham uma visão antes do exílio do templo que representava a glória de Israel. As riquezas, a magnitude, o templo representava o lugar da presença do Senhor. E quando eles voltam do exílio, eles chegam para Jerusalém
e chegam com uma grande missão, a missão de reconstruir algo. E é muito complicado reconstruir algo quando você tem uma referência do passado. Naturalmente, os judeus fizeram uma comparação do templo anterior e disseram, e agora? A situação agora não era boa. Por quê? Porque não havia recursos. Não havia dinheiro para construir um templo novamente. Não havia ânimo, não havia alegria, não havia motivação para a reconstrução. E nesta situação difícil que estava enfrentando o povo, Deus levanta um homem chamado Ageu, um profeta do Senhor, que diz, olha, animem-se, animem-se porque a glória da última casa, a glória desta última casa que nós vamos construir, será maior do que a primeira. Talvez ninguém tenha entendido como que vai acontecer isso, como vamos construir algo que nós não temos condições nenhuma de construir. Não há recursos para isso, o povo estava saindo do exílio, tinha acabado de chegar, então chegaram arrebentados, sem recurso nenhum. E aí Deus levanta um homem no meio do caos. Sim ou não? Sim, Deus fala em meio a um caos, em meio a uma crise emocional, a uma crise psicológica, a uma crise financeira. Não havia recurso, estava tudo muito difícil, tudo muito caro. E Deus levanta um homem no meio do caos para dizer, atenção, povo de Deus, a glória da última casa será maior do que a primeira. A promessa de Deus veio sobre o caos naquela hora. E eu acho super interessante que no versículo 4, a palavra do Senhor diz que o Senhor, usando o profeta, falou, esforçai-vos e trabalhai, porque eu estou convosco. O povo também não ia poder ficar de mãos vazias ou de mãos atadas. Eles precisariam trabalhar para a construção do novo templo. Muitos olhavam para as ruínas do antigo templo de Salomão, lembrando-se da sua grandeza e esplendor, e se entristeciam, porque a nova construção parecia pequena e sem brilho. Mas aí vem uma realidade que nós precisamos perceber. A construção do segundo templo era a construção que ia receber a visita do Messias. O próprio Jesus ia pisar naquele templo. Só que eles não perceberam. Mas o profeta Ageu foi comunicado por Deus e já comunicou, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele já comunicava a vinda de Jesus Cristo como o homem que pisaria e entraria naquele templo. Mas eles não entenderam. Eles não perceberam. O primeiro templo foi construído por Salomão. Representava o auge, as riquezas de Israel. Agora o povo estava num recomeço, com recursos limitados e com a tentação de querer sempre comparar o passado com o presente. Parece muito com as nossas vidas, né? Nós queremos sempre comparar, às vezes passamos por um momento bom. Quem viveu na era dólar daqui de Angola sabe do que foi, era muito dólar. Eu não cheguei nessa época, né? Mas o apóstolo Itamar viveu esses dias aqui, havia muita coisa, né? E simplesmente, às vezes as pessoas tendem a fazer comparações. Mas se fosse hoje com o que era antes, a gente construía esse templo em um dia. Só que, amados, não se trata de paredes, e é isso que eu quero comunicar à igreja hoje. Não estou aqui focado nas paredes de um lugar físico, mas eu estou focado em carregarmos a presença do Senhor até esse lugar. Amados, de nada vale termos um templo lindo, maravilhoso, bonito, aconchegante, se a presença não estiver lá. Nós não estamos a fazer absolutamente nada. O que é que o profeta Ageu estava trazendo? Uma visão espiritual. O templo pode até ser pequeno, pode até não ter o brilho da casa de Salomão, quando foi construído, com tanta pompa, com tanto ouro, com tanta riqueza. Mas tem uma coisa, ó Israel, tem uma coisa que vocês não estão vendo. A glória vai ser maior do que a da primeira. A glória não se trata da parede. A glória não se trata dos muros de ouro, de bronze. A glória não se trata dos instrumentos. A glória não se trata dos assentos, das cadeiras confortáveis. A glória não se trata de um lugar seguro, um lugar amplo. A glória se trata do Messias que vai estar presente e vai visitar este novo templo. O profeta teve a visão espiritual e o povo estava na visão do impossível.
do cansaço, da desmotivação. Assim como Israel construiu o templo físico, nós também estamos em um processo de construção espiritual. E eu quero que a igreja entenda, e isso é algo que Deus tem falado ao meu coração. A construção desse novo templo nosso, ele é um reflexo da construção de algo que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês. Cada tijolo, cada parede pintada, cada prego batido, cada parafuso apertado é uma representação de uma obra que Deus está fazendo em nossas vidas como família, como igreja, como ministério. Entenda que isto não se trata de uma construção meramente natural. Isto não é como construir apenas uma casa ou um prédio comercial. Nós estamos vivendo um paralelo e eu quero que vocês entendam esse paralelo espiritual. Essa obra é uma obra que passa por uma fase profética dessa igreja, que é uma fase de crescimento, que é uma fase de amadurecimento, que é uma fase onde o discipulado tem acontecido de forma intensa e nós cantamos hoje, né? Floresceremos no deserto. Nós estamos vendo que Deus está nos levantando para florescer em meio ao deserto. O templo de Deus, quem é o templo de Deus hoje? São 4 paredes, meu irmão? Não. O templo de Deus sou eu, é você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? As 4 paredes de um templo, a construção desse templo, é apenas para congregarmos os irmãos, para nos organizarmos melhor, para estarmos juntos. Mas, e aqui há um mas bem desenhado, nós precisamos entender que o templo que está em construção, a obra que está lá a placa de obra, precisa ser o templo do teu coração. Nós precisamos colocar uma placa no nosso coração e dizer: eu estou em obras. Nada acontece por acaso, amados, e há sinais de Deus acontecendo aqui. Nós vamos arrancar essa semana em nome de Jesus essa obra. Pastor, com que dinheiro? Dinheiro do céu. Vocês já viram que não existe uma moeda do céu? É com esse dinheiro que a gente vai arrancar. Eu não sei como, mas nós vamos arrancar essa semana. Em nome de Jesus, que você tenha um entendimento que, assim como nós vamos arrancar, você vai começar uma obra também no seu coração. Se você é templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada de Deus, se você é o lugar onde Deus habita, Deus vai começar a fazer uma faxina nas nossas vidas. Deus vai começar a fazer uma faxina, vai começar a limpar o que precisa ser limpado do nosso coração. Deus vai começar a quebrar, assim como nós vamos quebrar paredes ali naquele lugar. Deus vai começar a quebrar paredes, ou talvez já está começando a quebrar paredes na tua vida. É preciso remodelar, às vezes é preciso planejamento, projeto. E a nossa vida? Quando foi que nós paramos e entregamos o projeto nas mãos de Deus e disse assim: Deus, tu tens o plano, escreve, desenha para mim o projeto da minha vida. Desenha o projeto de quem eu serei, de como eu andarei, com quem eu me conectarei, em que lugar eu estarei, aonde estão as especificações técnicas do projeto do teu coração. Será que você que desenhou ou você entregou nas mãos do arquiteto, Cristo Jesus? Será que a tua vida está nas mãos do Senhor ao ponto dele poder desenhar um projeto do teu coração? E ele poder interferir ao ponto de dizer: não, essa porta não é ali. Tira dali e põe para cá. Às vezes a gente quer porque quer que a porta fique ali. Mas Deus disse: não é ali, é aqui. Será que temos flexibilidade no nosso coração de dizer: Deus, deixar Deus mexer no projeto? Eu imprimi a planta do projeto da igreja bem grande. Eu colei ao lado da parede do meu quarto onde eu durmo. Todas as vezes que eu abro os olhos de manhã, e hoje eu abri assim, eu estava deitado, dormi de lado, quando eu abri o olho cedo da manhã, eu olhei para aquele projeto. Todos os dias eu olho e eu estendo as mãos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira.
E eu digo todos os dias a Deus, não me deixe pôr um tijolo se a presença não for comigo. Eu digo a Deus todos os dias, embarga essa obra. Se a presença de Deus não for, embarga essa obra. Proíba, não permita que a gente construa. Não permita, Senhor. E a igreja precisa entender isso. Que se o mover, a nuvem do Espírito não nos acompanhar, de nada vale um tijolo a mais colocado naquele lugar. Eu tenho orado, Deus, não se afaste de nós a tua presença. Porque pedra, tijolo, padu, isso é nada para Deus. Mas perder a presença, amados, é algo impensável. É impensável. Andar sem a presença é impensável. A glória de Deus não se resume ao resultado final da obra. E aí eu quero que os irmãos entendam. Deus manifesta a glória no processo, não apenas no final. Há muita gente que está achando que a glória de Deus vai descer quando a gente estiver no templo novo. Não. A glória de Deus desceu ontem, nessa madrugada. E quem estava presenciou. E quando eu estava naquela vigília, eu senti uma coisa, mas tão forte. E eu chorava e eu dizia, tudo. Eu posso perder tudo, mas se eu perder a tua presença, já era. Não me deixa perder o amor por esses momentos na tua presença. A paixão de estar contigo, de perder as horas, de não estar preocupado com nada, nem com o lugar, nem com o que estão pensando de mim, nem com o que estão achando. Eu não estou preocupado se vão me encontrar no chão chorando, deitado. Não interessa. Estava bem à vontade nessa vigia, bem à vontade mesmo, assim. Sabe assim, à vontade. Me sentindo perdidamente perdido de amor por Cristo. Pronto. Eu vi Deus levantando o coração de gente apaixonada. Deus vai deixar assim mesmo um povo tudo doido por Ele. Uma geração de loucos mesmo, assim, por Jesus, sabe? Povo que não tem, como a irmã falou aqui, sem julgamentos. Sem julgamentos. Presença de Deus, não há julgamentos. Amor de Deus derramado, amém? Temos que entender que a glória se manifestará não só quando a casa terminar de ser construída, mas durante o processo. Durante o processo. Nós queremos concluir coisas, tarefas, missões que Deus nos dá e achamos só que vai dar tudo certo quando a gente finalizar. E aí nós esquecemos de aproveitar o processo, a caminhada. Deus disse, eu vou manifestar a glória desde o início da planta, do planejamento, do fecho do contrato, dos primeiros materiais que vão ser comprados, depois da mão de obra, eu vou manifestar a minha glória em todas as etapas. Amados, eu amo, por exemplo, viajar de avião. É maravilhoso viajar de avião. Mas nada se compara a uma viagem feita de carro. Nada se compara. Porque o avião você fica confinado dentro daquela aeronave. Às vezes, dependendo do local que você vai, você pode pegar voos de 15, 18, 20 horas. Você fica extremamente confinado, você dorme, acorda e está no outro lugar. É ou não é? A diferença de quando você vai com um carro, você vai desfrutando o trajeto. Vamos para Lubango. Para em Portanguim. Come um bom peixe na beira do mar, olhando para aquela beleza. Paramos. Falamos com as pessoas, conhecemos novas pessoas, nos relacionamos, comemos um bom buffet. Saímos dali tudo bem animadinho assim. Vai, chega no Sumbi. Para de novo no Sumbi, como um cachorro quente lá no Sumbi. Eu sei onde tem um cachorro bem bom lá no Sumbi. Boa, a conversa do senhor é uma conversa tão boa. Eu fico lá conversando com os mais velhos. Quando nem olho já está anoitecendo. Se hospeda por ali. Conhece novas pessoas, aproveita o local, desfruta. Depois continuando. Benguela. Chega em Benguela. Maravilha, Benguela.
maravilha a natureza, você vai desfrutando daquilo ali. Sabe, eu nem me canso, eu fico tão feliz assim. Eu vou sendo um revigorado. Tem gente que diz assim, eu não aguento, viagem de doido. Você tá doido, é melhor ir de avião, 2 horinhas a gente já tá lá. Eu disse, meu irmão, aprenda. Ah, esqueci que antes Antes aí eu paro ali para ver os canyons de Angola. Há tanta coisa que você vai conhecendo, desfrutando da glória do processo. Amém? Do mesmo jeito é a obra de Deus nas nossas vidas. Se você tem algo difícil que você está vivendo, um desafio na sua vida, você precisa entender que até esse desafio chegar a um fecho final, a uma solução definitiva, há um processo. Há um processo que o Senhor quer caminhar contigo ali, dia após dia, te ensinando detalhes. Você acha que uma mulher consegue ganhar um coração de um homem para Cristo da noite para o dia assim? Não. Até Jesus mesmo para alcançar você não foi da noite para o dia. Quantos de nós fomos ministrados pelo Senhor? Quantos de nós Deus teve tanta paciência e sabe o que eu vejo? É que Jesus curtiu o processo da sua conversão. Eu acho que Jesus era o que mais ficava assim. Eita! É hoje. Será que é hoje? Não. Aí você cambaleou e Jesus estava ali contigo, te acompanhando no processo. Muitas vezes pensamos que só veremos a glória de Deus quando tudo estiver pronto. Quando alcançamos a vitória, é que queremos sentir a glória de Deus. É quando a bênção chega, quando o milagre acontece. Mas eu fiquei 6 anos esperando por um milagre. O milagre do nascimento do meu primeiro filho, Daniel. Mas foi 6 anos. Hoje eu olho e digo, uau, 6 anos passou que eu nem vi. Sabe por quê? Porque eu estava desfrutando da glória do processo. Não era no meu tempo, era no tempo de Deus. Então Deus disse, olha, aproveita, vai desfrutar do casamento agora, por enquanto. Desfruta do trajeto. E tivemos bons anos de desfrute. Mas Ageu nos mostra que a presença de Deus já estava com eles enquanto eles construíam. A glória não se resume ao resultado final, ela está presente no caminho, no processo de transformação. São nos pequenos detalhes da nossa transformação que Deus vai revelando a sua glória. Então, se você está orando por alguém da sua família, que você deseja a conversão dele, e aquele coração duro não se converte, e você pensa que desistir várias vezes, meu irmão, aproveite o processo. É um processo, diga comigo, é um processo. Leva tempo. Às vezes vai, sabe, você vai olhando e vendo os detalhes, as primeiras reações, os primeiros comportamentos, uma palavra dita. Aleluia. Quais as nossas lições hoje que nós podemos tirar? A primeira coisa, sabe o que é? Que a gente às vezes esquece muito. Não despreze os pequenos começos. Não despreze. Um dia a gente começou essa igreja, só tinha... Éramos 4. O mesmo que... As pessoas que subiam para cantar, quando subiam, não tinha ninguém para ouvir. E aí os que estavam cantando para as cadeiras vazias. Pensa numas cadeiras duras, nunca se converteram. Essas cadeiras que estão aí. Pequenos detalhes dos inícios que nós não podemos esquecer. Amém? Não despreze os pequenos começos. Não despreze a formação do seu filho. Que você pensa que está dando tudo errado, mas você continua semeando ali. Sabe aquela semente que a mãe vai e medita e chora com a criança, depois ele vem e faz tudo de novo errado, você quer desistir. Você não está entendendo. Não despreze os pequenos começos. Seja fiel no pouco e no muito o Senhor nos acrescentará. Ele vai te acrescentar o muito, mas seja fiel a Deus no pouco. Seja fiel a Deus no pouco. O início da construção pode parecer frágil, mas Deus vê muito além. Estás a ver que Deus já está vendo a glória que vai vir? Estás a ver que Deus já está vendo, Deus já tem as famílias preparadas.
Deus já sabe as famílias que vão entrar no nosso caminho, as pessoas que vão se conectar conosco. Deus já sabe quem são os novos que vão se converter. Deus já sabe quem são as pessoas que vão ser acrescentadas. Deus está vendo muito além. Deus está vendo essa obra muito além. Por isso que aparenta ser frágil no início. Mas é para que a glória não seja de nenhum homem. Sabia? É por isso que aparenta às vezes ser frágil. É para que a glória seja somente do Pai. A glória tem que ser somente de Jesus. E eu fico com cuidado no meu coração para não interferir. Eu não quero interferir naquilo que é Deus que está fazendo, para que somente o nome dele seja glorificado. Não quero nem que meu nome apareça na lista. É somente que Cristo Jesus seja glorificado. A sua glória é o que realmente transforma. A glória da segunda casa falava uma coisa muito interessante para o povo de Israel. Ela falava sobre superação. Superação. Do mesmo jeito que superamos os primeiros dias, frágil, estamos aqui hoje, bem mais fortes, crescidos. Da mesma forma, o povo de Israel enfrentou aquilo como uma superação. A glória de Deus ao longo do processo é que faz-nos superar os desafios. Dia após dia, o Senhor quer revelar a sua glória para que a gente supere os desafios. Deus não quer apenas restaurar o que se perdeu. Não é só isso. Deus quer dar algo melhor, maior e mais profundo. Não se trata somente de uma restauração, como era restaurar o templo. Mas se trata de algo muito mais profundo. A glória do Messias vai visitar, vai pisar esse lugar. E é o que eu tenho dito, e eu senti Jesus pisando ontem no lugar onde nós estávamos. Teve uma hora que eu procurei assim, eu disse, meu Deus, não é só a presença, parece que ele está aqui. Parece que o próprio Jesus está nos visitando. Amados, você sabia o que Jesus pode nos visitar? Como visitou os discípulos no caminho da estrada de Emaús. Jesus pode nos visitar nos dias de hoje, mas ele só vai visitar onde ele encontrar sede, anseio, fome pela sua presença. E eu tenho dito a Deus, Deus, a glória da segunda casa, esse novo templo, tem que haver fome no meio do teu povo. Mas não é fome de churrasco, é fome da presença de Deus. Não se apresse a sair da presença de Deus. Não ache que é um exagero ficar 10 horas orando. Infelizmente ainda há pessoas que acham que povo exagerado. Eu não sei em que mundo esse irmão vive, sinceramente, desculpa lá. 10 horas de oração não é nada, meu irmão. Sabe o que é? Porque nós estamos acostumados. Vivemos as 24 horas do nosso dia numa correria tão dedicada às coisas desse mundo, às coisas terrenas. Que quando há uma convocação que chama você para orar por 10 horas, é quase que você é um extraterrestre. É tão surreal para alguns, o que deveria ser natural. Nós devíamos orar mais do que plantar os nossos pés nessa terra. Nós devíamos andar mais na presença de Deus do que qualquer outra coisa. É como o Vanderlei falou aqui, as prioridades. Estamos tão ocupados com as coisas daqui, da terra. E há momentos que nós precisamos mesmo desligar, irmãos. Eu fui para aquela vigília mesmo, eu disse, eu desliguei, eu não quero saber de nada. A pastora está lá em Uambo, num evento em conferência. Eu estou sozinho com as crianças, por favor, continue orando por mim. Eu tenho enfrentado esse desafio, essa grande tribulação. Mas eles têm sido muito obedientes, os meninos a gente tem se comportado muito bem. Nos viramos, né, Miguel? A gente se vira. E hoje é o aniversário do Miguel, gente. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. Amém, filhos? Hoje ele foi acordado, ele 9 anos, completou 9 anos, né? Então é uma alegria imensa, tem sido dias tremendos e a gente tem usufruído da vida dele, que é um menino de um coração gigante, né? Então assim, queridos, a presença de Deus precisa ser algo do meu dia a dia. Eu não posso esperar ter uma vigília para orar. E literalmente, eu precisei sair mais cedo da vigília com eles, porque eles já estavam dormindo, acho que saímos meia-noite, alguma coisa.
E eu deixei eles ali com o coração, como eu queria continuar aqui. Os meninos já estavam dormindo pelas cadeiras lá. E quando eu cheguei em casa, realmente era tanta presença de Deus que eu fui dormir às 4h30 da manhã. Não era para eu ter ficado lá. Eu não conseguia dormir. Meus olhos estavam assim, olha. Quanta presença, quanta glória de Deus. E eu dizia, é isso que estamos falando. É isso que nós queremos, é a presença dEle. É a presença dEle. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita nisso, por mais bonito que seja o templo, por mais decorado, por maior que tenha sido o investimento. Deus não habita em meio às pedras, em meio às paredes, em às cadeiras, não. Deus habita no meio do seu povo que o clama, que o busca, que tem sede pela sua presença. E é esse espírito que nós queremos carregar, é esta arca da aliança que nós não podemos largar ela por nada. Não há hipótese de negociarmos a presença de Deus. Não é possível. Todos os homens de Deus que foram chamados por Deus, o Moisés, quando foi chamado por Deus, disse, eu não vou se a tua presença não for comigo. Não deixa que eu vá. Não deixa que eu tire o pé desse lugar se a tua presença não for comigo. Moisés sabia que o desafio que ele tinha era grande. Voltar para uma terra onde inclusive sua ficha criminal estava lá. Do seu crime cometido contra um egípcio. Sabe qual foi a sorte de Moisés? É porque Deus o chamou quando as pessoas que o procuravam já tinham morrido. Já viram isso na Bíblia? As pessoas que procuravam Moisés para prendê-lo, porque Moisés saiu fugido, certo? Saiu fugido do Egito. Construiu a vida distante. Quando os camaradas morreram, os que procuravam Moisés, aí Deus se apresentou para Moisés. Moisés, é assim, tua ficha criminal eu já limpei. A barra já está limpa. Já podes voltar. Chegou a hora. Ele assustado, porque o desafio era imenso, ele disse, é o seguinte, Senhor, eu quero fazer um acordo contigo. Eu vou, mas se tu não fores, eu não vou. E eu estou exatamente assim com Deus nesse ponto. Nós vamos construir o segundo templo. Nós vamos construir. Mas se o Senhor não for, eu não vou. Eu sou o primeiro a sair. Por Deus, eu sou o primeiro a desistir disso. Vocês estão sabendo já que eu estou oficializando. Eu sou o primeiro a desistir desta obra se a presença de Deus não for conosco. Não vou. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. O reino não é meu. O reino tem dono. O reino tem um rei. Dos reis e Senhor dos senhores. É Ele quem cuida de tudo isso. Então sem Ele nós não iremos. Deus nos dá paz no processo. Por isso que Ageu fala que a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. E ele diz no final do versículo, cadê? No finalzinho do versículo ele diz, e neste lugar, atenção, e neste lugar eu darei o quê? A paz. A paz do Senhor vai nos acompanhar durante o processo. Então, se você está vivendo um processo difícil na sua vida, eu quero declarar paz sobre você. Paz em meio ao processo. Paz em meio a essa transição na sua vida. Paz em meio aos conflitos. Paz em meio à guerra. Paz em meio aos problemas. Eu preciso viver a paz, a realidade de ter uma paz que está conectada com o céu. Eu preciso manifestar isso na minha vida. Aparentemente as pessoas vão olhar e vão te achar que você é um louco. Como é que a pessoa fica numa situação dessa? Acabou de perder o emprego, está desempregado. Pastor, eu estou em paz. Só ouvi um amém. Amém. Acabei de perder alguém muito querido. Estou sim, muito sentido. Sinto muita saudade. Há uma dor no meu coração, mas eu estou em paz. Porque eu tenho a paz que o mundo não dá. A paz que excede todo entendimento, ela habita dentro de mim, dentro de você. O mundo não compreende esse nível de paz.
O mundo, quando passa por uma situação difícil, já se entra e mergulha nos remédios, mergulha nos psicotrópicos, aquelas medicações pesadas, para poder restabelecer a paz emocional. Nada contra os remédios, nada contra. Mas eu estou falando de quem vive um nível de experiência com Deus alto, um nível elevado na presença de Deus. Meu irmão, quando você anda na presença de Deus, você carrega paz ao longo do processo. Sabe aquela paz que Deus deu a Jó? Que a gente olha para a Bíblia e diz, que é isso nesse homem? Esse homem parece que não é um ser humano. E tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo, tira. E você olha para Jó, um homem que estava em paz. Aleluia. Em paz. Qualquer um de nós, da primeira dor de cabeça, já se desespera, já pede oração, grupo de intercessão, manda mensagem para o pastor. Porque nós não vivemos uma experiência profunda da glória de Deus que nos acompanha com a paz ao longo da jornada. Ageu termina com o versículo dizendo, neste lugar darei a paz. A paz não vem só quando tudo está pronto. Tudo está finalizado. Minha família está toda salva. Agora vou ter paz. A minha esposa se arrependeu. Agora eu vou ter paz. O meu marido se arrependeu de pecado, virou um santo dentro de casa. Agora eu vou ter paz. Agora eu tenho emprego, tenho dinheiro. Agora eu tenho paz. Porque quando eu não tinha emprego, eu não tinha paz. Eu preciso que os irmãos entendam, a igreja entenda que a paz celestial, essa paz que o mundo não dá, é uma paz que não se baseia nos acontecimentos terrenos da nossa vida. Ela é uma paz sobrenatural. Você passa a ser sustentado sobrenaturalmente por Deus. Ele põe as mãos nas tuas emoções e te segura de uma forma que é inexplicável. Inexplicável. Humanamente falando, você não consegue compreender como aquela pessoa está sentindo paz em meio ao caos. Sabe por quê? Porque ela está em outro nível. Eu estou em outro nível, pastor. Estou ciente sim das minhas batalhas. Estou consciente sim que tenho que arranjar um emprego, que tenho que estudar, que tenho que entregar currículo, que tenho que correr atrás, tenho que me profissionalizar. Eu estou ciente, mas eu estou em paz. Amém? Perdi tudo, mas eu estou em paz. Em paz. A paz não só vem quando tudo está pronto, mas durante a caminhada. E para concluir, o templo representa nossas vidas, nossa caminhada espiritual. A construção desse templo novo representa a nossa jornada. Uma jornada. Talvez você esteja no meio da construção. Talvez um de vocês aqui esteja num ponto no meio da construção. Outros talvez estejam com áreas inacabadas, precisam ser reformuladas. Ainda há entulho para ser removido da obra. Será que tem lixo na sua vida que precisa ser removido, sim ou não? Será que tem entulhos que precisam ser retirados para que haja paz, para que haja limpeza, para que haja fluidez na sua obra? Será que tem lixo para ser tirado? Será que ainda falta tijolos para ser colocados na tua vida? Em determinadas áreas? Eu não sei qual a área. Mas em que ponto você está com a tua obra inacabada? Em que ponto você está? A obra que Deus começou na tua vida está em que ponto? Eu quero te convidar a refletir sobre a tua própria vida. Não é sobre a vida do teu vizinho. É sobre você mesmo. Em que ponto você está? Deus te garante que a glória será maior. E eu te digo, não te desanimes se o presente não parece tão brilhante quanto o passado. Não fique triste, porque você já viveu boas experiências e hoje você não está vivendo mais boas experiências. Não fique triste se você já viveu muita coisa boa na sua vida, mas hoje você não está vivendo. Não fica triste se você andou de Lexus e hoje você está andando de bicicleta. Não fica triste se você tinha uma casa própria para morar, mas hoje você mora de renda. O Senhor está te dizendo, não se entristeça. Não se entristeça com o brilho do passado.
das coisas que deram certo no passado e hoje não estão dando mais. Não se entristeça, Deus não está preso ao ontem. Diga comigo, Deus não está preso ao ontem. Ele está construindo algo novo e glorioso em você. Por isso, foque-se em trabalhar, em pôr as mãos no trabalho, na obra que Deus começou na tua vida. Foque-se somente nisso. E tenha certeza que a glória, não só para a conclusão da segunda casa do templo do projeto, mas a glória durante. A glória durante o processo que você está vivendo. Deus quer manifestar a sua glória. Então, se havia tristeza no seu coração, se havia desânimo no seu coração, eu quero te pedir, permita que o Espírito Santo continue edificando a sua vida. Não embargue a obra de Deus na tua vida. Não embargue. Sabe quem é que coloca a placa mesmo de embargo? Sabe o GPL quando coloca assim nas paredes? Já vi muitas paredes aqui, GPL, obra embargada. Já viram isso? Muitas vezes nós mesmos escrevemos isso no nosso coração. Senhor, stop. Para. Tua obra está parada em minha vida. Eu nem sei quando vou voltar mais a construí-la. Nem sei quando é que eu vou continuar essa obra. Há pessoas que desistiram, literalmente, da obra de Deus em suas vidas. Perderam as esperanças, focados no passado glorioso, talvez que já viveu. Aquele grande templo de Salomão lhe chama a atenção. E você tem pessoas até que reclamam de Deus e dizem, mas Deus, por que eu tinha tanto e hoje eu não tenho nada? Por que, Senhor, eu tinha tanto e hoje eu não tenho nada? Permita que o Espírito Santo continue a edificar a tua vida. Não espere apenas o resultado final para viver a glória de Deus. Decida hoje experimentar a sua presença durante essa construção. Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Fica de pé e vamos orar. Quero orar com você. A glória da segunda casa será maior do que a primeira.